né, não estiver, eh é para botar continuar aqui, né? É. Pra se esse sistema não estiver adequadamente funcionando, né. Eita, agora não passou. Como é que eu faço? Então, o desenvolvimento da neurociência, ele acompanhou a evolução do estudo do encéfalo, e aí só para retornar um pouquinho, né, a que a gente estava a imagem anterior, espera aí, agora eu fiquei calma, deixa eu voltar só um pouquinho, porque eu fiquei sem controle aqui. A imagem anterior, quando eu falo de encéfalo, né, eu estou falando de tudo isso aqui, né, e é algo que é interessante a gente recordar, porque às vezes a gente fala cérebro como se o cérebro fosse sistema nervoso, né, mas cérebro é uma parte do sistema nervoso, é a maior parte do sistema nervoso, mas é apenas uma parte. E tudo que está dentro da caixa craniana chama-se então de encéfalo, tá? Então, o estudo, o desenvolvimento da neurociência acompanhou a evolução do estudo desse encéfalo, partindo da busca de compreensão sobre a relação entre o organismo e os processos mentais, até o estágio atual, né, em que tenta compreender o nervoso modula nossas funções cognitivas, nossos comportamento, nossas motivações e nossas emoções, né. Lembrando que por funções cognitivas a gente compreende, né, tudo aquilo que toda a habilidade que nos proporciona receber, né, processar conhecimento, tá. Estou com problema de passar os slides aqui. Então, historicamente pronto. Historicamente, os neurocientistas que se devotaram, né, à compreensão do sistema nervoso vieram de diferentes áreas, né? Medicina, biologia, psicologia, física, química, tá? E foi exatamente o interesse, né, por esses especialistas de diversas áreas, né, então de diversas áreas do conhecimento, que se congregaram no eixo comum, que é o estudo do sistema nervoso, e como é que ele se estrutura, qual é as suas funções, como se desenvolve, como é que ele evolui, quais são as suas disfunções e, principalmente, qual é a relação, né, disso com esse contexto onde o ser humano está inserido e com o comportamento observado. A revolução, então, da neurociência, nas neurociências, ela acontece, né, quando essas áreas, nessas diferentes áreas, eles percebem que a melhor abordagem para se compreender o funcionamento do sistema nervoso central do encéfalo propriamente dito, teria que ter esse enfoque interdisciplinar, né? Então, a combinação de abordagens tradicionais, visando produzir uma nova síntese, uma nova perspectiva desse sistema nervoso. Devido à sua complexidade, devido à sua formação multifacetada, seria impossível, né, apenas uma área do conhecimento compreender como tudo isso acontece, como tudo isso se organiza. Tá? Então, a neurociência nada mais é do que uma congregação, né, de profissionais de diversas áreas da ciência que têm em comum esse interesse, compreender o sistema nervoso, que se juntam, que se organizam para poder, então, melhor explicar o que acontece aqui no sistema nervoso. Então, compreender como funciona, né, requer o conhecimento dessas áreas, desde a estrutura, por exemplo, da molécula de água, até as propriedades elétricas e químicas que estão presentes dentro do sistema, tá? Então, hoje a gente já tem uma especialidade, né, um interesse, uma curiosidade muito maior, por exemplo, nessa comunicação que vocês veem aí na imagem, que são as sinapses, e o que que ocorre, né, nessa comunicação, no que se refere
as estruturas químicas e elétricas, mas principalmente químicas, que vão, né, alterar essa comunicação, que vão perturbar essa comunicação, né? Então, vocês viram recentemente estudos sobre o Alzheimer, por exemplo, que uma determinada droga se propõe a fazer com que uma proteína, né, que vai estar exatamente nessa estrutura do neurônio, que é o axônio, impedindo que ele se comunique com outros axônios, ou com, né, com outros neurônios, e fazendo e destruindo esse neurônio, destruindo esse axônio. Tá? Então, eles estão estudando possibilidades da gente impedir que haja, né, esse crescimento da proteína, que é uma proteína que já existe, que está lá no nosso sistema, que ela está ela se encontra naturalmente lá, né? Ela é esperada, mas por algum motivo ela deixa de ser eliminada, né? Que a gente tem células, que chamam-se células glias, que vão fazer esse trabalho de eliminação daquilo que está em excesso dentro do sistema, isso não está acontecendo. Então, os estudos hoje estão cada vez mais interessados em moléculas, em propriedades químicas, né? Que vão comprometer ou auxiliar, né, essa comunicação entre os neurônios. Então, a neurociência é definida, né, como um conjunto de ciências cujo objeto de investigação é o sistema nervoso, com particular interesse em entender como essa atividade, né, do cérebro se relaciona com o comportamento. Então, passando a falar um pouquinho, né, de como a gente chega até aqui, né, como é que a gente chega nesse interesse, né, de tantas áreas, a ponto de se organizar para construir, né, para formatar, né, uma nova, não é uma nova área, na realidade é um conjunto de áreas que tem um eixo comum, né. Essa história é muito antiga, né, ela data da pré-história, né, data daquele interesse, daquela curiosidade que a gente falou inicialmente, que é a curiosidade do ser humano por saber o que acontece, né, conosco, ou como isso acontece. Então, esse estudo é muito antigo, né, e inclusive, a gente, acho que na outra vez eu conversei isso com vocês também, que foram descobertos crânios trepanados, né, que tem essas incisões, que são incisões cirúrgicas, né, que levam a crer que esses homens, já na pré-história, já tinham interesse ou tinham, pelo menos, a ideia que algo acontecia aqui dentro que alterava o comportamento das pessoas, né? Então, na descoberta desses crânios com mais de 7.000 anos, né, tinham essas perfurações, né, chamadas de trepanação, e é interessante que há uma inferência, né, uma indicação de que essas pessoas tivessem sido, né, perfurados, os seus crânios perfurados em vida, né, e aí, com certeza, a suposição leva a crer que era para cuidar, ou tratar, ou resolver alguma coisa que essa pessoa estava demonstrando, que é o que a gente chama de comportamento. Comportamento nada mais é do que a gente manifesta, né? E aí caminhando um pouco nessa história, a gente vai ver que ao longo da história nós tivemos pessoas, né, pesquisadores, pessoas que estudaram, né, que eram médicos na antiguidade, ou que eram médicos um tempo, bem, há muito tempo atrás, e começaram, né, a oscilar a opinião. Ora, eles acreditavam sim que nós tínhamos alguma coisa dentro da caixa craniana que interferia no nosso comportamento, ora, achavam que não, que a caixa craniana, inclusive, era oca, né? Então, ainda, né, no Egito, mais ou menos em 1500, 1600 anos antes de Cristo, né, foi descoberto um papiro, né, quem descobriu foi um cara chamado Andy Smith, e esse papiro era um papiro onde havia uma descrição, né, provavelmente o médico, que, né, foi descoberto depois que era um Imhotep, tá? E o Imhotep, então, descrevia, né, suturas cranianas, descrevia a superfície externa, né, do cérebro, ou seja, ele conseguiu abrir caixa craniana, olhar o que estava lá dentro, ele descobria
pulsações intracranianas, numa época, né, que se acreditava que quem controlava todo o nosso comportamento era o coração, né? Então, a gente tinha uma teoria, que era a teoria cardíaca, que durou milhares de anos, tá? Então, onde o cérebro ou o sistema nervoso central, ele não foi considerado, né, a coisa mais importante ou o ator principal, né, da nosso desenvolvimento. Pelo contrário, né, ele sempre foi renegado, né, ou a não existência, ou alguma coisa, alguma função secundária, e nunca, né, como ator principal. Na maioria das vezes, o ator principal era o nosso coração. Então, durante muito tempo, né, o que prevaleceu foi a teoria cardíaca. E passado algum tempo, né, ainda, né, antes de Cristo e depois de Cristo, nós temos pessoas, né, como o Alquemon Corona, né, que vai descrever, né, o cérebro como a sede das sensações, né? E ele dizia que a gente tinha tubulações, né, que eram os nervos ópticos, eles não chamavam de nervo óptico, mas de tubulações, que seriam ocas, né, e não sabia explicar como, mas elas levariam essa informação ao cérebro, né, e cada, né, nervo desse, cada tubulação dessa, ligaria, né, uma sensação, né, uma recepção, uma porta de entrada, a uma parte, né, desse cérebro, tá? Então, ele lança, né, uma ideia de que o cérebro tem ali uma importância. Olha, não é só o coração que é importante, a gente tem alguma coisa dentro dessa caixa craniana que é importante também. E Occam Corona vai nos trazer isso ainda antes de Cristo. Porém, né, Hipócrates, né, tempos depois, também acreditava, né, que o cérebro era a sede da mente ou a sede do conhecimento, né? Ele deixa isso claro, inclusive, numa obra que ele apresenta, só que, entretanto, a gente tem mais tarde, um carinha chamado Aristóteles, que vai dizer que não, né, que isso não é assim, né, o cérebro não é tão importante como se pensava, que, na realidade, ele só seria importante para a manutenção da temperatura corporal, agindo como um radiador ou como um agente refrigerador, né? E que, na realidade, né, aquilo que o nosso colega, né, Hipócrates dizia sobre, né, o sistema nervoso central, sobre o cérebro, não era verdade, né? Então, ele não acreditava que o cérebro era a sede do nosso comportamento, o sede do nosso conhecimento, né? Apesar dele ter tido uma descrição muito notável para a época sobre essa estrutura cerebral e sobre como ele supunha que isso funcionava, né? Mas, incrivelmente, se regrediu, né? E o próprio Aristóteles vai dizer, não, a coisa não é assim, o mais importante é o coração, tá? Entretanto, muita coisa acontece nesse meio termo, né? Muita coisa se modifica, né? E aí, quando a gente chega em 1500, né, Brasil sendo descoberto, e dentro dos estudos sobre o encéfalo, a gente tem um cara super interessante, que é o André Vesalius, e ele é um divisor de águas, né? Ele vai trazer nos estudos dele, né, as comprovações, né, de que não, nós temos realmente alguma coisa dentro dessa caixa craniana, e esse sistema nervoso, ele é que comanda, né, todo o nosso comportamento, nossas emoções e etc. Tá? Então, o Andreas, ele é considerado um divisor de águas nesse sentido, né? E principalmente porque ele traz essa comprovação, ele traz essa revelação de maneira mais, não por inferências ou deduções, como era feito antes, mas por comprovações, tá? Então, ele vai dizer, né, que ele traz desenhos mais organizados, já com uma estrutura mais próxima, inclusive, do que a gente conhece. Ele dá uma grande importância a esses ventrículos, deixa eu ver se que esses espaços que vocês veem aqui, né, que são chamados de ventrículos. Então, ele compreende que as informações passariam de um hemisfério para outro exatamente por esses espaços, tá? Ele consegue, vocês vejam que ele tem um desenho onde ele consegue, né, colocar toda uma estrutura, isso não tinha sido feito antes, né?
E ele começa a fazer mais detalhes, a entender mais detalhadamente como é que é a estrutura anatômica desse cérebro, além de fazer os estudos de comparação, né, de quais são as funções que cada estrutura dessa ou cada aspecto desse tem em relação ao que a gente faz, tá? Então, hoje, né, a gente sabe que os ventrículos cerebrais são uma série de estruturas localizadas no interior do cérebro, interconectadas, que formam o conhecido sistema vestibular, né? Então, a gente tem uma imagem aqui, mais ou menos em 3D, que vocês vejam que aqui ele fez um desenho, e nessa imagem você vê que tem os espaços também aparecem, né? Então, ele não estava errado no que ele colocou lá em 1500, né? Os próprios ventrículos seriam alargamentos desse referido sistema, né? Dentro desse sistema ventricular é onde a gente vai ter parte do líquido cefalorraquidiano, né? Estima-se que mais ou menos 60% do líquido vai estar nesses espaços, percorrem esses espaços, tá? Então, ele tinha uma noção anatômica muito grande, né? E ele entendia, e ele conseguiu comprovar a importância desse sistema nervoso, né? Então, a partir de André Versalhes, a gente já não tem tantas dúvidas, né, sobre qual é o órgão, né, do corpo humano que controla o comportamento, ou que tem tanta importância na nossa vida, tá? Então, ele fala muito da localização, né, da ventricular, né, e ele começa, junto com algumas coisas que começam a ser estudadas em termos de instrumentação, né, ele começa a eles desenvolveram dispositivos mecânicos controlados hidraulicamente, e comparando esses dispositivos mecânicos, ele entendeu, né, começou a perceber que havia, né, os nervos poderiam literalmente bombear e movimentar os membros. Então, é uma coisa que também vem descaracterizar a ideia de que os nervos seriam ocos, né, que a gente viu lá atrás, que a ideia até então é que tínhamos nervos que levariam, né, as informações das nossas áreas, né, sensoriais para o nosso sistema nervoso, para ser processado lá no sistema nervoso, mas que esses nervos seriam ocos, né? E aí, a partir desses estudos de André Versalhes, eles também começam a perceber que os nervos não seriam ocos e que eles é que seriam responsáveis pelo nosso movimento, tá? Então, a partir de André Versalhes, a discussão entre teoria cardíaca, né, e teoria cerebelar ou tecidual, ela não existe mais, a gente ganha a teoria tecidual, ou cerebelar, ou ventricular também, né, mas o certo é que ganha a compreensão de que o órgão que controla o nosso comportamento não é o coração, né, e sim o sistema nervoso central. Até aqui, tranquilo? Estou indo bem? Vocês estão... Tá ótimo. Tá bem? Pronto. Qualquer coisa vão perguntando, né? Então, para haver esse salto na investigação do sistema nervoso, foi necessário também haver progressos, né, técnicos. Então, vocês viram lá atrás que o André Vesalius ele começou a compreender, por exemplo, o mecanismo dos músculos, né, e dos nervos através de uma associação que fez com instrumentos hidráulicos, né? E então, o caminho dos estudos, isso em qualquer área, mas na neurociência principalmente, que é o que a gente está estudando hoje, está vendo hoje, teve sempre muito junto, né, dos progressos dos instrumentos. Então, as coisas avançaram conforme também avançam aí a questão tecnológica, que nos vai possibilitando entender como é que as coisas acontecem. Então, você vai lá atrás, né, eles faziam inferências, eles não abriam crânios, eles não sabiam nem o que tinha dentro de um crânio, depois começaram a abrir crânios de animais, né, e bem mais tarde é que começaram a ver crânios de seres humanos, e muito, muito mais tarde abrir crânio de ser humano vivo, né? Então, para tudo isso evoluir, junto, a gente teve a evolução também dessa questão tecnológica.
tá? Então a gente evoluiu muito, né, desde esses computadores bem simples, bem preliminares, né, que faziam, que eram computadores inclusive usados para fazer o EEG, que tinham uma série de ruídos, a gente não sabia dizer se o que estava sendo observado era um estímulo elétrico realmente, ou se era o ruído da própria máquina, então quanta interferência existia aqui, né, e é assim que os estudos começaram com tecnologias muito simples, gravando o EEG, por exemplo, em fitas cassete, em computadores que depois evoluíram um pouquinho mais, mas a imagem não era tão boa, as impressões pior ainda, né? E as coisas foram evoluindo, né. E a gente vem, inclusive para quem já jogou, né, gênios, né, antigamente no brinquedo, agora como esse, agora a gente faz isso no celular e nossos filhos provavelmente nunca vão ver, não vão gostar de brincar num brinquedo como esse, né. Então as coisas evoluíram muito e ainda bem, né, que evoluíram, por um lado, porque essa evolução foi possibilitando esses avanços na compreensão do sistema nervoso, tá. Então, em 1700, por exemplo, o que estava acontecendo em termos de tecnologia diz respeito à eletricidade, tá? Então, a geração e detecção, possibilidade de gerar impulsos elétricos, aplicar o sistema vivo e detectar fenômenos bioelétricos, foi possível, né, a partir de 1700, e isso possibilitou, por exemplo, fazer estudos, né, que possibilitavam perceber, né, que ao receber um determinado estímulo, né, o músculo se movia, tá? E aí, a partir de estudos simples como esses, mas que hoje, né, até nas escolas, as crianças podem fazer isso, né, no laboratório de ciências, mas isso acaba sendo um grande avanço nessa compreensão lá daqueles nervos que eles achavam que eram ocos, né, e que agora sabem que essa musculatura e que esses nervos, eles percorrem eletricidade por eles, né. E aí, lógico, nós somos o quê? Curiosos, né, então se a gente começa a entender que isso percorre eletricidade aqui, a gente começa a pensar, e de onde vem, né? Então, começaram a pensar que a gente também gera eletricidade. Então a gente recebe, aí aqui a gente está recebendo um estímulo e o músculo mexe, mas se a gente pensa que isso está sendo provocado externamente, mas se eu mexo também o músculo sem ser provocado dessa forma, opa, espera aí, eu também devo produzir eletricidade, né. E os estudos vão avançando, né, e é exatamente nessa percepção de que a gente produz eletricidade, é que surgem estudos, por exemplo, como o do EEG, que nada mais é de captação de eletricidade dentro do nosso sistema nervoso. As ondas todas que vocês veem aí, né, que vêm de diversas áreas, né, que são captadas de diversas áreas, elas são um indicativo, né, que nós temos uma produção de eletricidade, tá? E olha que interessante, né, então, isso só foi possível a partir de 1700, quando a própria tecnologia nos propicia, né, nos proporciona essa possibilidade de fazer esse tipo de estudo. 1800, né, surge o microscópio composto, né, que permitiu examinar a microanatomia, a estrutura fina do sistema nervoso e suas células componentes. Então, imaginem que até aqui, né, não havia ainda a possibilidade de ver como é uma célula do sistema nervoso, como é que é a estrutura dela, né? Então, nem pensar em falar de comunicação de neurônios que a gente estuda hoje, né? Porque não existia nem a possibilidade de visualizar a célula, então a gente só via o sistema, a massa encefálica, mas não conseguíamos ver o que compõe essa massa. Então, a partir de 1800, com o surgimento do microscópio composto, surge também estudos como o do Ramon e Cajal, né, que inclusive ganhou o prêmio Nobel por esse estudo, utilizando um método de coloração específica, ele conseguiu visualizar as células, né, do sistema nervoso. Ele conseguiu explicar que o sistema nervoso é formado por neurônios que se conectam entre si, formando redes extremamente complexas. Então, isso foi possível com o surgimento desse microscópio, né? É só a partir daí é que a gente começou a entender que a gente tem células que se comunicam, né? E formam uma rede, e uma rede bem diferente do que acontece, por exemplo, nos outros órgãos, né? Essas redes neurais, né, essa imagem que vocês têm aí, vocês veem vários
tipos de neurônio, né? Então, isso foi possível de ser observado também, que nós temos vários tipos de neurônio, que nós temos células no sistema nervoso, não só neurônios, mas outros tipos de células, como as células gliais, ou células da glia, né? E que os neurônios têm vários formatos, né? Então, vocês veem aqui, nós temos um neurônio, né, que tem um corpo celular e um axônio, uma rede muito grande de dendritos. Aqui a gente já tem um corpo celular meio medial, né, com os dendritos ao redor dele e buscando o axônio maior dele, o fileto maior é o axônio. Aqui a gente já tem neurônios bem pequenininhos, né? Bem menorzinhos, então a gente vê que há uma composição de diferentes neurônios, e isso foi possível só lá em 1800 de ser descoberto. Né? Lógico, lá vem a nossa curiosidade, por que será que a gente tem tantos neurônios com formatos tão diferentes? Né? Isso foi algo que começa então a ser procurado, procurar entender, né, essa formação e como eles se comunicam. Ele entendeu que eles se comunicam, mas como é que é feita essa comunicação ainda não tinha sido descoberto, né? Então, lá vem novamente, a gente continua, né, sendo bastante curioso, então a gente descobre que tem um monte de neurônios, a gente descobre que eles se comunicam, mas como eles se comunicam, né? E aí um fisiologista inglês, né, tinha proposto que essas células se comunicavam através de um dispositivo que não tinha sido visto ainda, né? Então ele propôs que havia uma comunicação que ele chama de sinapse, significa beijo em grego, mas que ainda não tinha sido possível ser visto, né? Porque o Ramon e Cajal, ele acreditava que essa comunicação era a união, né, dos dois neurônios. E depois se descobre que, na realidade, eles não se tocam. Isso aqui tem um espaço, né, que chama-se fenda sináptica. E aí tem a liberação de alguma coisa aqui, né? Um neurônio libera e o outro recebe, né? E aqui, isso é que se chama sinapse. E antes a gente acreditava que essa comunicação era com contato, né? E na realidade é um beijo sim, mas um beijo sem contato, né? Parecia que os neurônios já estavam pensando na pandemia, já estavam pensando, olha, melhor a gente não se conectar muito, não se tocar muito, né? Então, olha só que interessante, né? A gente tem aí a liberação dos neurotransmissores numa célula, não é? Num neurônio, e tem um neurônio do outro lado, receptor, com suas aberturas específicas, para cada neurotransmissor a gente tem uma abertura específica, e essa fenda, esse espaço onde há a liberação do neurotransmissor é que se chama de sinapse. Aqui está havendo comunicação. Um estímulo sai de uma célula, né, de um neurônio para outro, e aqui eles estão conversando, eles estão se comunicando, ele está mandando a mensagem por aqui, tá? Então, em 1900, né, a eletrônica permitiu a gente estudar fenômenos extremamente menores, né, fenômenos elétricos em termos de amplitude, voltagem e corrente, né, e aí permitiu avançar mais ainda nos estudos da transmissão elétrica, tá? No século XX, pode ser comprovado que a maior parte das sinapses funciona de forma química e não elétrica, né? Apesar dos primeiros estudos sobre a sinapse se pensar em comunicação apenas elétrica, né? Porque até a própria tecnologia nos proporcionou isso, né? Fez com que a gente conseguisse entender isso. No entretanto, né? Bem mais tarde, é que se percebeu o que eu tinha colocado aqui, que é comunicação química. Então, isso aqui só foi visto bem mais tarde, né? E essa transmissão química é responsável por saltar, né? Por fazer saltar o estímulo de um neurônio para o outro, né? E quem descobriu isso foi esse fisiologista chamado Otto Levy, certo? As imagens funcionais, tipo PET, ressonância magnética, elas surgem por volta de 2000, né? E aí a gente tem, né, consegue agora, né, ver um sistema nervoso funcionando, a gente nas ressonâncias magnéticas funcionais, e conseguimos ver, né, o sistema nervoso todo por dentro, as suas várias camadas, né, e toda a sua estrutura. Então, vocês conseguem ver, por exemplo, nessa ressonância, né, aqueles desenhos que lá o André Versalhes, lembra?
que ele fez, ele não tinha uma ressonância, e ele fez tão parecido, tão semelhante a uma imagem real, isso aqui é uma imagem real, né? E aí tão parecido com uma imagem real. E vocês veem também, né, com o que a tecnologia nos proporciona, né? A gente consegue ver que há uma coloração, vocês percebem isso? Que tem uma coloração mais escura, né, que é a área mais cinzenta, e uma coloração mais esbranquiçada, né, que é a área branca, tá? Então, realmente, a gente tem uma massa, né, mais cinzenta e uma massa mais branca. Essa massa mais branca, ela é composta, né, mais pelos axônios. Os axônios são recobertos por uma estrutura lipoproteica de lipídios e proteínas, e devido a essa estrutura, essa bainha, que é chamada de bainha de mielina, é que dá essa coloração mais branca que a gente vê aqui na ressonância. E as áreas de processamento, ou áreas que têm um corpo celular, que são as áreas do neurônio que processam, que façam o processamento, estão na parte cinzenta, né? Então, não sei se vocês já ouviram alguém falar assim, use a sua massa cinzenta, né? Então, sua massa cinzenta existe realmente, a gente tem uma parte, né, realmente mais escura, e a massa cinzenta ela é onde se tem uma maior concentração de corpos celulares, certo? E de processamento, então menos comunicação, porque a comunicação, a transmissão se dá pelos axônios, certo? Então, a gente tem imagens fenomenais que a ressonância magnética funcional, por exemplo, pode nos dar. Aqui a gente vê, né, ativações, né? A gente consegue, por exemplo, pedir para uma criança ou para uma pessoa ler uma palavra e ver que áreas cerebrais são ativadas durante o processo da leitura. E aí foi exatamente a partir daí que foi percebido quais são as áreas relacionadas no processamento de leitura, o que a gente ativa para ler, e foi visto, por exemplo, que pessoas analfabetas, né, se são expostas a letras, né, elas são analfabetas, mas elas são expostas a letras, elas vão usar, né, elas vão olhar essas letras e vão receber esse estímulo e ser processado numa área diferente do que as pessoas leitoras, né? Então, a gente aprendeu, né? A gente estudou e aprendeu, a neurociência conseguiu identificar que a leitura, por exemplo, não é inata, a leitura ela modifica o sistema nervoso, né? Ela faz o que se chama de reciclagem neural, então o neurônio ele se modifica quando a gente é alfabetizado, há uma modificação. Então o funcionamento de um cérebro de um analfabeto é diferente do funcionamento de um cérebro leitor, né? Então ele se modifica. Então, é o meio conseguindo modificar uma estrutura que até então se pensava que não se podia se modificar nada. Tá? Então, a história demonstrou claramente que compreender como o encéfalo funciona é um grande desafio. Né? Para reduzir essa complexidade do problema, os neurocientistas fragmentaram em pedaços menores para uma análise sistemática experimental. Né? Então, foi necessário, lembra desde que a gente falou da definição, né, de chegada, do surgimento da neurociência, nada mais foi do que essa necessidade de a gente fragmentar o estudo para poder entender melhor essa complexidade que é o sistema nervoso central. Então, a diversidade da neurociência hoje, né, vai de uma ordem mais ascendente de complexidade, e os níveis são molecular, celular, de sistemas, comportamental e cognitivo, né, de uma ordem de complexidade. Então, quando a gente fala de tipos de neurociência, né, de diversidade da neurociência, na realidade a gente está falando qual é o interesse dentro do sistema nervoso central, qual é o interesse de investigação. Tá? Então, se eu estou investigando um aspecto mais molecular, então é a neurociência molecular. Se é um aspecto mais celular, ou a neurociência celular. Tá? E aí, começando pelas moleculares, né, é o nível mais elementar da neurociência, do estudo do encéfalo. Então, são todos aqueles que têm interesse em estudar as moléculas. Né? Então, a matéria encefálica ela consiste de uma fantástica variedade de moléculas, muitas das quais são exclusivas do sistema nervoso, elas só são encontradas lá no sistema nervoso. Né? E essas diferentes moléculas têm diferentes papéis, né, os quais são cruciais para o funcionamento.
eles são mensageiros que permitem, por exemplo, os neurônios se comunicar um com os outros, né? Eles são sentinelas, né? São guardas que controlam quais materiais podem entrar no neurônio e deixar o neurônio. Eles são guias que direcionam o crescimento neural, para onde deve haver o crescimento. São arquivistas de experiências passadas. Então, essas moléculas, como é o caso aqui, acaba por não ser, né, descartada, prejudicando a comunicação cerebral e neuronal, e gerando, né, os esquecimentos típicos, né, do Alzheimer, são estudos moleculares, né, que são essenciais para se entender o que está acontecendo. Tá? Exatamente essas moléculas é que vão ajudar nessa comunicação entre neurônios e vão determinar, né, que moléculas ou que estruturas são importantes para aquela comunicação. Isso tem que funcionar perfeitamente, né? Quando não funciona, quando algo está a mais, a gente acaba tendo algum problema. As neurociências celulares, né, é o próximo nível de análise das neurociências, que enfoca um estudo de como todas essas moléculas interagem para dar ao neurônio suas propriedades particulares. Então, elas visam responder perguntas como, né, de quantos diferentes tipos de neurônio existem e como eles diferem em suas funções. Então, a gente sabe que existem vários tipos de neurônios, né, mas não se sabe todos, ainda não se tem de conhecimento de tudo que possa existir, né? E quais são as funções? Né? Como os neurônios influenciam outros neurônios? Né? Como os neurônios se interconectam, por exemplo, no desenvolvimento fetal? Né? Como os neurônios fazem as suas computações? Né? Como os neurônios se reciclam, que é o que acontece com o processamento de leitura, e essa é uma descoberta da neurociência celular, que é a reciclagem neural, uma modificação de função. Você tem um neurônio que tinha uma função, que é programado para aquela função, quando a gente está em um desenvolvimento fetal, a gente é programado para aquilo, esses neurônios são programados, por exemplo, da leitura, são programados para discriminar faces, detalhes de face, né, para reconhecer expressões faciais. Essa é a determinação, é a função desses neurônios, e quando a gente passa por um processo de alfabetização, esses neurônios que têm essa função, eles vão se modificar para agora captar uma imagem, mas a imagem agora do grafema, da letra, né? E não mais da expressão facial. E vão fazer com que outros neurônios de uma outra área passem a fazer essa função de captação da expressão facial. Então, isso é uma reciclagem neural, e as neurociências celulares é que têm interesse em estudar esse tipo de coisa. Neurociências de sistemas, né, que visam estudar a constelação de neurônios, que formam circuitos complexos que realizam uma determinada função, por exemplo, o sistema, a visão ou o movimento voluntário. Né? Então, assim podemos falar que no sistema visual ou no sistema motor, cada um possuindo seus próprios circuitos dentro do encéfalo. Tá? Eles podem se comunicar, mas eles são independentes. Então, tem circuitos, uma circuitaria independente para cada complexidade, ou para cada comportamento, ou para cada função, tá certo? Então, a neurociência de sistemas visa entender essa formação desses sistemas, né? Nesse nível de análise, né, de sistemas, os neurocientistas estudam como diferentes circuitos neurais, ou circuitaria neural, analisam a informação sensorial, formam percepções do mundo externo, tomam decisões e executam movimentos. As neurociências comportamentais, né? Vocês viram que a Elisa falou, eu faço parte do programa de neurociência cognitiva e comportamental. Então, o meu programa, ele estuda esses dois aspectos, né? Então, essas duas áreas da neurociência, que é o comportamento e a cognição, né? Então, nas neurociências comportamentais, a gente tenta responder a perguntas como esses sistemas neurais, que a gente falou anteriormente, juntos podem gerar um comportamento, né? Se existem diferentes formas de memória, né? E se existem diferentes sistemas para processar cada forma de memória dessa, né? Se o encéfalo, onde no encéfalo, por exemplo, agem as drogas que alteram o nosso comportamento, que alteram a nossa mente,
Qual é a contribuição normal desses sistemas para a regulação do humor, por exemplo? Qual o sistema neural é responsável pelos comportamentos específicos de cada gênero? De onde vêm os sonhos? Né? Essas são questões estudadas pelas neurociências comportamentais. E as neurociências cognitivas, né, que provavelmente é o maior desafio das neurociências atualmente, é a compreensão dos mecanismos neurais responsáveis pelas atividades mentais superiores do homem, como a consciência, a imaginação e a linguagem. Né? Então, a pesquisa no nível das neurociências cognitivas investiga como a atividade do encéfalo cria, né, o que se chama de mente. Tá? Então, o encéfalo tem sido considerado a mais complexa porção de matéria no universo. Tá? São inúmeras funções, inúmeros estudos. Tá? Então, a gente teve uma ideia aí do que é a neurociência, qual é a definição dela. A gente tem uma ideia de como é que a trajetória histórica, né, e o quanto é importante a evolução tecnológica nessa trajetória, e também, né, dá informação de quais são os tipos de neurociência que existem e qual é o interesse de cada uma delas. Lembrando que cada uma delas tem congregado a si, né, a várias áreas do conhecimento, né, para poder, então, explicar, compreender. Então, é muito interessante pensar que quem trabalha com neurociência molecular tem que trabalhar junto com pessoas da química, junto com pessoas da física, né, junto com biólogos, junto com pessoas da farmacologia, né, que vão associar a sua informação a esse tipo de estudo. Tá? Então, isso é um pouquinho do Pocket por hoje, né, do que a gente ia conversar hoje, um pouquinho pensar um pouco dessa área, né, de conhecimento e de investigação. Tá? Estou à disposição para a gente discutir um pouquinho, conversar um pouquinho mais, e feliz São João para todos, né? Eu espero que a gente, mesmo que em casa, não esqueça de se divertir, né, e de curtir aí um pouquinho esse São João, tá? Agradeço demais a oportunidade de conversar um pouquinho sobre neurociência, né? E estou à vossa disposição. Obrigada. Eu que agradeço muito, Carla. A Carla ela está inaugurando, eu não sei como diminuir aqui essa tela. Eu Opa, parei aqui. isso. A Carla ela está inaugurando, né, o nosso ciclo de palestras, né? Eu quero assim agradecer bastante. Eu combinei com ela, como eu falei no início, né? Nós vamos começar às 7 horas e terminar às 20, né? E a gente vai ter uma próxima palestra assim com uma pessoa que foi inclusive indicada pela Carla, colega dela de programa de pós-graduação, a professora Melissa. A professora Melissa ela vai trabalhar com a gente a questão da personalidade e neurociência, que ela é especialista nessa questão, né? E vai ser no mês de julho, com a professora Melissa, e é isso, não é? Assim, eu fico feliz que vocês estejam aqui, e, como eu falei no início, a Carla veio dar uma notícia para a gente e inaugurar brilhantemente esse ciclo, né, que nós estamos começando. A ideia é a gente ir tendo algumas palestras bem qualificadas para que a gente possa chegar, para quem tiver interesse, em novembro, não é? Novembro? Eu já estou tão cansada, eu estou aqui nesse lugar desde de manhã. Setembro. Carla está falando é setembro, Carla? Setembro. Pronto, setembro, para a gente poder encontrar com o Fernando Tchucu, né? Então, eu acho que é isso.